O Internacional se reapresentou depois da vitória sobre a equipe do Criciúma pelo placar de 2-0, mas já perdeu a vaga que tinha conquistado no G4 do Campeonato Brasileiro. Isso em função da vitória do Flamengo em cima da equipe do Cruzeiro, que trouxe a equipe carioca de volta para o grupo de times que estão entre os 4 melhores para a vaga direta na Libertadores da América do ano que vem. O treinamento teve a presença de Fernando, que apareceu no gramado do CT Parque Gigante, ainda correndo em volta do gramado, mesmo sendo desfalque para a próxima sexta-feira, quando o Inter encara a equipe do Fluminense. O dia foi marcado por uma excelente entrevista coletiva do executivo de futebol André Mazzuco, onde ele deu detalhes sobre a operação por Bernabéi, a possibilidade de renovação com René, a otimização da folha salarial e possível saída de jogadores que possuem um alto salário e pouca minutagem, e confirmou que o Inter está com uma comitiva na Europa, buscando resolver a situação de Bernabéi e também buscar reforços para a próxima temporada. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 6 de novembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando sobre o fato do dia. O Inter saiu do G4 do Campeonato Brasileiro. Dormiu no G4 depois de vencer o Criciúma na última terça, mas o Flamengo já recuperou a sua posição em partida contra a equipe do Cruzeiro. A vitória do Flamengo bota o time carioca de novo na quarta posição e devolve o Inter para a quinta colocação na tabela, mas a grande verdade é que esta quinta colocação no momento também está dentro do objetivo do Internacional, que é conseguir uma vaga direta para a Libertadores da próxima temporada. E o Campeonato Brasileiro vai ter um G5 em função das finais Continental, do Galo contra o Botafogo, e Nacional, do Galo contra o Flamengo. Vai virar G5 de qualquer maneira, com qualquer campeão que seja em qualquer competição. Portanto, o Inter ainda está na zona direta de classificação para a Libertadores da América, tá? Bom, se a derrota do Flamengo ela não foi uma boa notícia, o Inter teve um treinamento no CT Parque Gigante, uma boa notícia, que é Fernando avançando no seu processo de recuperação e correndo no gramado do CT Parque Gigante. O treinamento aconteceu com o início da atividade tendo os portões abertos, os titulares apenas correram em volta do gramado, Fernando estava junto nesse grupo de jogadores. E depois ele fez alguns trabalhos específicos com o departamento de transição do Internacional. De qualquer maneira, o próprio Roger havia confirmado que o Fernando está fora da partida de sexta-feira contra o Fluminense, e que será mais uma oportunidade para o Rômulo jogar. Mas ele está avançando no processo de recuperação e possivelmente para o jogo contra o Vasco da Gama, que é só depois da data FIFA, o Inter deverá ter o Fernando, que é um jogador importantíssimo, de volta, tá? Na tarde desta quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o que Roger pensa do treinamento de cobranças de faltas e o segredo que existe por trás do gol de Alan Patrick, que abriu o caminho para a vitória do Internacional contra a equipe do Criciúma. O Alan Patrick não treina faltas diretas para o gol em alto volume. E eu expliquei como isso funciona, eu expliquei o que o Roger pensa a respeito do tema. É só conferir o vídeo que eu gravei na tarde dessa quarta-feira aqui no canal, tá? Mas o grande fato, talvez, também desta quarta-feira, tenha sido a entrevista coletiva do executivo de futebol André Mazzuco, que pela primeira vez teve a oportunidade de conversar com a imprensa em uma entrevista coletiva, aprofundando alguns assuntos, e foi uma ótima entrevista coletiva de André Mazzuco, que se mostrou preparado, se mostrou bem informado a respeito de tudo, inteirado de todos os assuntos e com bastante recurso para falar a respeito dos temas. E nessa entrevista coletiva, o André Mazzuco trouxe muitas informações importantíssimas. A primeira pergunta feita ao André Mazzuco, e óbvio não poderia ser diferente, é sobre a principal preocupação do departamento de futebol nesse momento, que é a manutenção de Alexandre Bernabéi para a próxima temporada. Ele que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do mês de outubro, está arrebentando e que tem o seu contrato até dezembro, porque está vinculado ao Celtic da Escócia. O André Mazzuco deu detalhes a respeito dessa negociação. Falou que é uma negociação difícil, que o Bernabéi quer muito ficar. Ele até brincou, o Bernabéi está sendo cotado até para a seleção brasileira, mas que depende do Celtic, não depende só do jogador e do Internacional. E que, por isso, o Inter está na Europa.
2 integrantes do departamento de futebol do Internacional, o Ricardo Sobrinho, que é gerente do departamento de mercado, é gerente de mercado do Internacional, o Felipe Dalegrave, que é gerente jurídico do departamento de futebol do Internacional. Os dois estão na Europa para tratar de Bernabei, para avançar nas conversas com o Celtic, para avançar nas negociações com o Celtic, em busca de comprar o jogador ou de renovar o vínculo de empréstimo. Mas, não só por Bernabei, esses dois funcionários estão na Europa. E isso quem confirmou foi o próprio André Mazzucco. Eles estão também prospectando outros nomes, observando outras oportunidades de negócios e de contratações e de reforços para a próxima temporada. A gente não tem os nomes exatos, mas a gente sabe que o Inter, por exemplo, busca com uma certa prioridade zagueiros. A gente sabe que 2 dos zagueiros que o Inter busca estão na Europa, Juan Jesus e Pablo Mari. E com certeza, Ricardo Sobrinho e Felipe Dalegrave estão na Europa para falar sobre Bernabei com o Celtic, mas também para avançar na contratação desse zagueiro, do Juan Jesus ou do Pablo Mari. Um desses 2 zagueiros o Inter vai buscar contratar. E isso foi admitido pelo próprio André Mazzucco, esta viagem do Inter à Europa pelo executivo de futebol. O Mazzucco também falou sobre a renovação de René, que é um assunto que a gente já havia trazido aqui no canal como informação, e que ele confirmou que existe o interesse, existe conversa do Internacional para renovar com o René, e é uma renovação que deve acontecer. Por mais que a repercussão não tenha sido tão positiva em relação a essa informação, a frase do André Mazzucco chamou a atenção, que é: não se monta um elenco apenas com qualidade. E o René tem atributos que contam muito a favor dele. Ser um cara muito querido pelo grupo, ser uma liderança dentro do vestiário, ser um cara adaptado a Porto Alegre. A questão financeira conta a favor do René, porque é um jogador de salário baixo. E esses argumentos estão fazendo com que o Inter busque a renovação com o René. E as conversas já iniciaram. E eu digo, René deverá renovar com o Internacional, e isto me pareceu bem claro a partir da fala do executivo de futebol André Mazzucco, tá? Que também, e eu perguntei a ele sobre a otimização da folha salarial, se isso vai acontecer, e ele confirmou. O que é a otimização da folha? Aquele processo que a gente falou de o Inter buscar liberar jogadores que têm um alto salário e não tem tanta minutagem. Eu vou citar um exemplo aqui, o do Wanderson. Outro, Lucas Alário, jogadores que o Inter vai buscar liberar para trazer atletas que tenham mais minutagem no elenco. O Ener Valencia, quem sabe, numa dessas também entra. O Inter tem uma folha salarial de 15 milhões de reais por mês e vai manter este mesmo valor para a temporada de 2025. Só que quer manter um time mais competitivo com este mesmo valor de folha salarial. Libera o Alário de R$1 milhão, pode trazer outro jogador de R$1 milhão que renda e seja mais útil do que o Alário vem sendo, até porque o Alário não vem jogando. E isso também com outros jogadores. O Johan, que não vem sendo utilizado e ganha ali seus 300, 400 mil reais por mês, entre outros. O Inter vai fazer esse processo de otimização. Isso foi confirmado pelo André Mazzucco, que é algo que o Inter sempre faz de análise. Os clubes precisam fazer de análise, analisar o seu próprio elenco e ver quem que no custo-benefício está deixando a desejar. E é um processo que o Inter já está encaminhando. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds desta quinta-feira de jogos espalhados pelo mundo, tá? A gente vai ter na sexta-feira o jogo do Inter contra a equipe do Fluminense. Mas nesta quarta-feira, nesta quinta, a gente vai ter, por exemplo, Avaí e Mirassol pela Série B. Odd do Avaí 2,83, empate 2,71, Mirassol 2,75. E tem pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na sexta-feira já saíram algumas odds de Internacional e Fluminense. A odd do Internacional 1,6, empate 3,8, Fluminense está pagando 6. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla, tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Não te esquecendo que a KTO é para tu te divertir, só joga se tu for maior de 18 anos. Lembrando que a aposta pode fazer com que tu percas dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!